Olá, lobinhos, lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquelar Cláudio, do 32PB Aldo Chiorato. Hoje vamos contar a história para vocês de Tigre Tigre. É aquele momento em que Mowgli vai realmente cumprir a sua promessa a Shere Khan de caçar ele. Será que ele vai conseguir? Antes, vá lá, deixa o seu like na curtida do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa aquele sininho que ele ajuda a notificar vocês sempre que nós lançamos uma nova história, tá ok? Então vamos lá. Logo depois que Mowgli queimou os bigodes de Shere Khan, queimou vários lobos lá naquela história da Flor Vermelha e chorou bastante, se sentiu traído pela alcateia toda, ele decidiu ir para a Aldeia dos Homens. Bem, já que eu fui expulso, vamos embora. E foi embora para a Aldeia dos Homens. E correu cerca de uns 30 quilômetros, certo? Até, assim, para um bom atleta, 30 quilômetros é uma distância considerável. Mas Mowgli era bem preparado, né? Ele vivia caçando no meio dos animais da jungle e tudo mais. Quando ele chegou por lá, foi percebendo o quê? Que a vegetação já era diferente, porque os homens plantavam, certo? E aí percebeu umas criações de búfalos. E quando ele foi se aproximando da cidade, com aquelas características dele estranhas, aquele cabelo grande, aquele menino todo mordido de lobos, porque os lobinhos gostavam, os irmãos dele gostavam de brincar com ele, mordiscando ele de forma carinhosa, que se fosse num menino comum iria machucar, mas nele não machucava, mas deixava marcas, tá? E eles correram com medo de Mowgli. Mowgli com poucas roupas, muito mal tapando as vergonhas dele, né? E aí os meninos foram para a cidade, e eu acho que alertar toda a cidade. E quando ele foi chegando na cidade, na aldeia, aí ela estava fechada, com espinheiros na frente, na porta da entrada, certo? E quase ninguém na rua. E Mowgli disse, como são mal educados esses homens. E aí um homem saiu, olhou, viu ele lá, né? E aí ele apontou para o homem, fez sinal e apontou para a boca. Como quem dissesse, eu estou com fome, para o homem dar alguma coisa para ele comer. E aí o homem foi chamar o chefe da cidade. Quando o chefe da cidade veio com a multidão inteira. Sabe como quando tem novidade em cidade pequena, né, que todo mundo corre para ver? Pois é, mais ou menos isso aí. Aí mandaram chamar o sacerdote. Mowgli não estava entendendo nada, ele não entendia o que eles diziam, só via aquela quantidade de pessoas, né, grande, aquele rebuliço todo. E daqui a pouco vem um homem todo de branco, com um turbante na cabeça, não esqueçam que isso se passa na Índia. E aí o homem mandou chamar quem? Messua. Lembra que eu falei nesse nome? Aquela mulher que tinha perdido um menino, perseguido por um tigre? Exatamente. Mandou chamar ela, mas com algum interesse. O sacerdote sabia que Messua e o esposo eram o casal mais ricos da cidade. Traga Messua, pode ser que esse seja o filho dela que foi levado pelo tigre. E trouxe Messua. Messua chegou, foi em direção a Mowgli, pegou no queixo dele, olhou os olhos dele e disse, olha, eu não sei se é meu menino. Não está parecendo com ele, mas os olhos são dele. Disse, então tá bom, Messua, ele vai ser o seu filho agora, mesmo que não seja. A selva devolveu para você o filho que levou. E foi aquela coisa, e Messua levou o Mowgli para casa. Quando chegou em casa, ela deu um pouco de leite morno com pão para ele se alimentou, e olhando as coisas em volta na cabana dela, sem entender muito bem do que se tratava. E ele estava se sentindo um bobo, porque não conseguia entender nada do que eles diziam. Ele conseguia falar a língua de praticamente todos os animais da jungle, vocês lembram disso? E aí ele estava se sentindo um nada lá. E aí ele tentou, ao mais rápido possível, aprender o que Messua dizia. Tudo que ela dizia, ele repetia. E foi começando a aprender algumas palavras. Ele teve um certo problema na hora de dormir. Por quê? Porque ele nunca tinha dormido coberto, um teto sobre sua cabeça com paredes ao seu redor. E aí ele saltou a janela para dormir na grama e a mãe ficou um pouco preocupada, então mãe, não é dele agora, se era antes ou não, não importa. E o marido disse, deixa ele à vontade, deixa ele se ajeitar como queira. E ele foi dormir na grama lá fora. Quando ele chegou lá fora, ele sentiu um focinho molhado no queixo dele e percebeu que era o irmão cinzento, o lobo gris. E aí, ô irmãozinho, e aí cumprimentou ele, não é? Perguntou como é que estão
os demais lá na jungle. Aí o lobo gris disse, tá tudo bem. Olha, você já está cheirando a homem, viu? A gado e fumaça. Você já se tornou um homem? Disse, não, que é isso. Eu sou lobo, você sabe. Eu sei que eu sou lobo, eu amo a jungle, embora eu tenha sido expulso da alcateia. E o lobo gris disse, olha, os homens não têm palavras, são como as rãs. Falam e tudo se perde. Cuidado para você não ser expulso. Você vai se tornar um homem, vai nos deixar, irmãozinhos? Não, nunca vou esquecer de vocês. E aí, quais são as novidades? Estão bem realmente? Os demais estão, menos os lobos que você queimou. Pois bem, e Shere Khan prometeu lhe caçar quando voltasse. Eu também tenho uma promessa para cumprir com ele. Somos dois. Pois bem, o que é que você vai fazer, Gris? Você vai observar o dia que Shere Khan chegar. Quando ele chegar, eu vou pensar no que fazer para eu me preparar. Tá bom? Tá bom. E aí eles combinaram um local em que Gris ficaria de vigia sempre. E sempre que Mowgli olhasse para lá e visse o lobo gris, ele saberia que Shere Khan ainda não havia chegado. Nesse meio tempo, os dias foram se passando, Mowgli foi tentando aprender ao máximo os costumes dos homens, não entendia muito bem a importância de arar uma terra para o plantio, porque tudo que ele precisava a selva oferecia. Não entendeu nunca como manusear moedas. As crianças riam dele de vez em quando porque ele não conseguia falar ainda direito as palavras. E em algum momento também ele não entendia as brincadeiras, achava as brincadeiras bobas. E as crianças riam dele, faziam chacota dele, ele foi se irritando, mas tinha toda a paciência do mundo porque tinha aprendido na selva a ter paciência antes de caçar. E tinha que ter paciência com os filhotes de homem também, até mesmo porque ele tinha aprendido na jungle que não deveria atacar filhotes, principalmente os sem pelos. Tá? Então, com o tempo disseram, não, esse menino ele é forte como um touro, ele tem muita força. Ele não tinha muita força diante dos animais, mas diante dos homens ele tinha uma força tremenda. Vamos colocar ele para tomar conta dos búfalos, ele não se adapta a nada aqui, ele não consegue se acostumar a nada do que nós fazemos, de repente ele vai se dar melhor. Então, ele começou a pastorear búfalos. O que é que ele fez? Muito inteligente, montou em cima do líder dos búfalos, que era Rama, batia com a vara assim na traseira dele, guiando ele, e Rama ia puxando os demais. E aí Mowgli começou a liderar os meninos também. O dia de um pastor de búfalos era bem simples. Ele observava os búfalos irem pastar, depois entravam na lama, ficavam com o focinho de fora, com aquela cor escura, um preto azulado, sempre lá, curtindo a lama deles, a lama morna. Eles amavam fazer isso. E Mowgli ficava observando o dia todo. Enquanto isso, ele fazia algumas coisas, fazia tranças, fazia cestos e voltava a dormir novamente e depois tangia os búfalos para a cidade. Enquanto ele pastoreava, ele sempre observava aquele lugarzinho em que o lobo gris ficava postos para esperar o Shere Khan. E aí houve um certo dia, quando estava chegando o entardecer para a noite, tá? Ele percebeu que o lobo gris não estava. Ele disse, olha, Shere Khan chegou por aqui. E aí, pouco depois, o lobo gris chega e diz, Shere Khan tá na área. Tá? Pronto, agora eu tenho que pensar o que fazer aqui. Mas, apesar de tudo, a gente ainda vai ter que ter cuidado com Tambaqui. Lembra Tambaqui? O chacal, o lambe-pratos, porque Tambaqui era meio louco, meio inconstante. E Tambaqui era muito esperto também. Aí o lobo gris, já lambendo os beiços, assim fez. Eu já cuidei dele. Mas antes eu consegui extrair dele umas informações. Ou seja, o lobo gris tinha acabado com o Tambaqui. Quem estava lá tomando conta de Tambaqui uma hora dessa era um milhafre, lembra? Shio, já estavam se alimentando dele lá. E aí, nessa situação, ele disse, olha, Tambaqui disse que Shere Khan já caçou, já bebeu água e está descansando. Aí Mowgli disse, ele é louco! Como é que ele vai querer algo contra mim, me caçar, depois de ter caçado? Ele é muito burro, é muito tolo. Ele disse, mas você conhece Shere Khan, né? Ele não faz nada sem comer antes. Aí disse, pois bem, faz o seguinte, eu vou pedir que você me faça um favor. Vamos ter que dar um jeito de dividir os búfalos aqui.
se fossem uns 10 lobos nós conseguiríamos, mas eu e você... Aí disse, mas eu trouxe uma ajuda especial. Aí do nada saiu quem? Eu, né? Aquela cabeça cinzenta saiu de dentro da mata. Quem era? O Aquelá, exatamente. E aí, Mowgli disse, nossa, Aquelá vai caçar conosco, que maravilha. Aquelá, eu e você agora vamos conseguir. E aí ele se sentiu todo feliz porque ele amava Aquelá. E o Aquelá era o líder dos lobos, era experiente, tinha vivido muitas aventuras entre os homens, enfim. Então ele disse, Aquelá, faz o seguinte. Você vai tanger as fêmeas, ou melhor, os machos para um lado e o lobo gris as fêmeas para o outro. Tá? Porque eles tinham que levar os búfalos para um determinado lugar em que havia cordilheiras de um lado e do outro. Certo? De maneira que as búfalas estivessem num lugar que Shere Khan, quando corresse para lá, ele se visse encurralado e os búfalos estivessem do outro. E num local que fosse autossuficiente para Shere Khan, depois de ter comido e bebido, não pudesse escalar. Então o que é que eles fizeram? Então foi lá, o Aquelá tangendo uns para o lado, o lobo gris tangendo as fêmeas para o outro e dividiam em dois. Então eles fizeram um grande círculo acima das cordilheiras. Como se fosse um grande círculo lá. E as fêmeas num local que impedisse que Shere Khan fugisse para lá. Quando eles conseguiram dividir, o Aquelá sempre indo para cima e chegava, eles mordiscavam as pernas dos búfalos e uivavam, e aí o búfalo ia e voltava bem. Conseguiram organizar. Quando ele organizou, aí Mowgli, montado em rama, foi para o meio da cordilheira e deu o grito de guerra dele. Aí Shere Khan escutou. De longe, ele deu aquele rugido e veio na direção de Mowgli. Mowgli disse, aguarda um pouquinho, deixa os búfalos sentirem o cheiro dele. Porque quando os búfalos sentissem o cheiro, aí eles iam querer partir para cima. Quando aconteceu isso, que bateu uma brisa, que o cheiro de Shere Khan chegou até os búfalos, aí eles começaram a ficar eriçados. Aí disse, agora. Aí os búfalos começaram a descer assim, das cordilheiras. E aí Shere Khan, quando olhou assim, se viu encurralado. E quando foi correr na outra direção, quem é que estava? As búfalas. Aquela... Qual é o problema com as búfalas? O problema é que as búfalas têm filhotes, têm bezerros por perto. E elas são mais ferozes até que os búfalos. Quando Shere Khan correu na direção delas, viu as búfalas com os filhotes, aí olhou para trás, viu os búfalos, viu as búfalas, viu os búfalos, viu as búfalas, decidiu voltar em direção aos búfalos, né? Com medo das búfalas. E aí, cada um corresse para um lado. E aí, do nada, Mowgli percebeu que Rama havia pisado numa coisa meio fofa no meio do caminho, meio que tropeçado. Shere Khan foi atropelado. Morreu! Pois é, foi pisoteado todo. E aí, daqui os búfalos começaram a bater uns nos outros. E Mowgli disse, Aquelá, Gris, vamos ajudar a parar tudo isso aí, porque senão eles vão se matar. E aí, eles foram afastando os búfalos novamente, que foram se acalmando, né? Os meninos já tinham corrido para a cidade para avisar que os búfalos estavam se comportando loucamente e que Mowgli de repente seria o responsável por isso, ou seja, vinha a confusão de lá. E aí, Mowgli pegou, desceu, quando ele começou a cortar a carne de Shere Khan, né? Começou a cortar a pele dele para levar para a Roca do Conselho. Ele percebe que quem vem chegando... Um dos homens da cidade, extremamente fofoqueiro, contador de histórias, caçador, que gostava de sentar no centro da cidade e contar histórias mirabolantes e encantadas. Buldeo, ele tinha uma carabina Towner, exatamente. Essa carabina ele caçava e contava histórias que tinha feito coisas maravilhosas e era tudo mentira. Contava histórias mirabolantes do povo da selva e Mowgli costumava desmentir ele na frente das pessoas. Eles se reuniam numa praça e ele começava a contar. E nessa praça tinha uma árvore que tinha um oco, que tinha uma serpente que eles consideravam sagrada e que eles colocavam até leite para essa serpente beber. Enquanto ele ia contando histórias mirabolantes, e Mowgli dizia, isso não acontece, isso não existe. E Buldeo tinha ódio dele porque ele sempre desmentia Buldeo. E Buldeo veio com a carabina dele e aí os lobos se esconderam, né? E Mowgli fez de conta que nada estava acontecendo. Tá? Esse personagem Buldeo, guarde ele, que ele é muito importante para o próximo episódio que nós vamos contar para vocês, tá? Do nada,
Budel disse, que loucura é essa? O que é que você fez? Os búfalos todos soltos. Aí ele percebeu que Mowgli estava cortando Shere Khan. E ele disse, você conseguiu matar ele? E Mowgli disse, sim, como que não estivesse nada acontecendo, né? Estão pagando 100 rúpias pela pele dele. Olha, faz o seguinte, me dê essa pele que eu vou lá vender e eu lhe dou 1 rúpia ainda. Ele disse, você quer me dar 1 rúpia por uma caça que eu fiz para dizer para todo mundo que foi você? Não, não tem interesse, eu fiz uma promessa em cima dessa pele, não me interessa o seu dinheiro. Mas olha, você tem que passar ele para mim e foi forçar, e do nada, Mowgli disse, ele está me incomodando. E aí aquela voou em cima de Budel e colocou as patas em cima dele e Budel ficou imóvel, sem conseguir fazer nada, deitado no chão. E aí Mowgli começou a cortar, continuou cortando. Ele disse, olha, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de levar ele para Flor Vermelha, para Flor Vermelha não, perdão, para Roca do Conselho e mostrar para todos que eu venci Shere Khan. E não me interessa seus contos mágicos, essa história de que você diz que Shere Khan é reencarnação de um homem, de um agiota que era manco. Que Budel contava essa história, né? Que Shere Khan era o fantasma de um homem manco que tinha vivido, que era muito mal, um agiota. E os homens acreditavam, realmente deve ser ele porque ele é manco, ele andava com a muleta. Olha as histórias que os homens criavam. E aí continuou cortando e Budel, sem falar nada, no final disse, olha, por favor, permita que eu volte para a cidade, meu senhor. Aí disse, tudo bem, eu vou permitir. Deixa ele ir. E aí ele saiu correndo, com medo que Mowgli de repente se transformasse no animal, nas histórias mágicas que ele criava na cabeça, e o Aquelá olhando para ele o tempo todo. Budel foi embora, até o povo da cidade. E aí Mowgli estava com a pele de Shere Khan, escondeu ela e disse, olha Gris, temos que devolver os búfalos. E foram devolver os búfalos. Quando foi devolver os búfalos na cidade, o que é que aconteceu? Ele pensou que o povo que estava reunido nas portas da cidade iam saudar ele porque tinha matado o Shere Khan. Aconteceu o contrário. Budel tinha inflamado todo mundo, tinha dito que ele era um bruxo, que ele era um animal e que o Aquelá tinha ficado sob 2 patas e tinha falado com ele. Criou uma situação toda. E aí começaram a apedrejar Mowgli. Ele disse, que loucura é essa? Por que vocês estão fazendo isso? Saia, vá embora, seu bruxo. Você não é bem-vindo aqui. E aí Messua correu em direção a ele. Ele disse, Mowgli, meu filho, estão dizendo coisas horríveis, que você é um bruxo, que você fez feitiçaria. Ele disse, é mentira deles, mãe. Enquanto ele falava, uma pedra acertou a boca dele. E aí ele começou a sangrar, deu um sorriso assim, disse, tudo bem, já que vocês não me querem aqui. Aí eles tangeram os búfalos em direção à cidade, e aí saiu derrubando, quebrando tudo, e o povo correndo para dentro de suas casas. Enfim, ele disse, olha mãe, me perdoe, vá para casa, eu vou voltar para a selva, já que eu fui banido dos lobos, fui banido deles também, vamos embora. E aí se despediu de Messua e foi embora junto com Aquelá e o Lobo Gris, com aquela pele na cabeça. E quando foi chegando, passou na porta de Raksha, né? Passou na porta de Raksha e ela estava com os filhotes e disse, olha mãe, eu cumpri minha promessa. Disse, eu estou muito feliz por você, irmãozinho, meu filho. Parabéns. Bem que eu disse que um dia a caça seria o caçador. E aí Mowgli foi, levou a pele de Shere Khan para a pedra. E aí Bagheera olhou e disse, irmãozinho, você está de parabéns, você é senhor da jungle, você venceu Shere Khan, você cumpriu a promessa pelo touro que eu paguei, que eu comprei a sua vinda. Que maravilha que você está aqui, vivo e feliz agora. E aí Mowgli estendeu aquela pele sobre a pedra, e o Aquelá soltou o grito dele, o uivo dele, e os lobos vieram todos para olhar o que estava acontecendo, alguns machucados, outros mancando, uns tinham sido pegos por armadilhas, estavam feridos. O povo livre nunca mais foi o mesmo depois que Aquelá deixou de liderar. E disseram, Aquelá, volta a nos liderar, nós estamos passando fome, estamos sarmentos. E aí Bagheera disse, nada disso. Ninguém tem que liderar vocês merecem o que receberam, tá? Então vocês estão na situação que estão porque querem. Vocês traíram Aquelá e traíram Mowgli. E aí o Aquelá disse, olhai bem, lobos, olhai. Do mesmo jeito que ele disse quando Mowgli chegou, e Mowgli começou a dançar em cima da pele de Shere Khan, cantando
uma música que contava toda a história do que aconteceu, que eu acabei de falar para vocês. E no fim disso tudo, Mowgli venceu finalmente Shere Khan, cumpriu a promessa dele e se tornou respeitado por todos os lobos, mesmo que ele e o Aquelá não permanecessem no meio do povo livre sempre como antes. E assim foi o fim de Shere Khan, que tinha perseguido um menininho que um dia caçou ele e com a sua astúcia, seu pensamento, sua inteligência conseguiu vencê-lo. Ok? Então, essa foi a história Tigre-Tigre, como morreu Shere Khan. Um dia, Mowgli se tornaria adulto, teria outras aventuras e até se casaria, mas isso é uma história para gente grande que eu vou contar para vocês bem na frente, depois de muitas outras aventuras de Mowgli que ainda contaremos. Somos do mesmo sangue, tu e eu. Um forte abraço.